Minha mãe me disse, com todas as letras, para não comemorar o aniversário da minha filha de 4 anos, porque o aniversário da minha sobrinha seria dali a poucos dias. Ela falou: seu pai está construindo algo para a preciosa netinha dele, e eu quero que toda a família foque nela, porque é ela quem merece os holofotes. Minha irmã concordou. Finalmente, alguém estava sendo honesto sobre o que realmente sentiam pelo meu sangue. Então, naquela noite, eu simplesmente fui embora e comemorei o aniversário da minha filha em particular. Um ano depois, a neta favorita percebeu que eu havia construído a vida que eles sempre desejaram e minha irmã não soube lidar com isso. A ligação veio numa terça-feira à noite, enquanto eu ajudava Maia com o dever de casa, ensinando as letras do alfabeto. A voz da minha mãe tinha aquele tom cortante que aprendi a reconhecer ao longo de 30 anos sendo sua filha. Rebeca, preciso falar com você sobre a festa de aniversário da Maia. Eu deveria ter percebido que havia algo errado só pela forma como ela disse isso. Não perguntou sobre os planos, não se ofereceu para ajudar a fazer o bolo. Foi apenas uma frase seca, direta. O que tem o aniversário dela, mãe? Perguntei. O aniversário é na próxima quinta. Eu estava pensando em fazer algo pequeno no parque com alguns amiguinhos da pré-escola. O silêncio se estendeu tanto que cheguei a afastar o telefone do ouvido para ver se a ligação tinha caído. Na verdade, é sobre isso que eu queria falar. Seu pai e eu achamos que seria melhor se você não fizesse muito alarde com o aniversário da Maia este ano. Sentei-me à mesa da cozinha, sentindo o estômago dar um nó estranho. Maia estava na sala, completamente concentrada em traçar a letra M repetidas vezes, com a pontinha da língua de fora, como sempre fazia quando estava focada. Desculpe, o quê? Respondi devagar. Você acha que eu não deveria comemorar o aniversário da minha filha de 4 anos? Não seja dramática, Rebeca. Eu não disse para não comemorar. Só que mantenha algo pequeno, íntimo. A filha da sua irmã, Olivia, faz aniversário 3 dias depois da Maia. E seu pai tem trabalhado em algo muito especial para ela. Ele está construindo uma casinha de brinquedo incrível no quintal há semanas. Tem 2 andares, janelas de verdade, tudo. Ele até instalou eletricidade para que ela tenha luzes lá dentro. Meu pai tinha construído algo para Olivia. Meu pai o mesmo que perdeu os primeiros passos da Maia porque estava em uma conferência de trabalho. O mesmo que esqueceu completamente o 3º aniversário dela até eu ligar perguntando se viriam para a festa. Então você quer que eu ignore o aniversário da minha filha porque o papai construiu uma casinha para Olivia? Você está distorcendo minhas palavras. Só estou pedindo que seja compreensiva. Olivia merece o momento dela. Ela merece o destaque. Seu pai se esforçou tanto nisso, e eu quero que toda a família se concentre em tornar o dia dela especial. Não podemos ter 2 festas competindo por atenção. A palavra competindo ficou entalada na minha garganta como um espinho. Mãe, a Maia vai fazer 4 anos. Ela fala sobre a festa há 2 meses. Quero um bolo de borboleta. Então faça o bolo de borboleta em casa. Só vocês 3. Tenho certeza de que ela vai ficar feliz com isso. Antes que eu pudesse responder, ouvi a voz da minha irmã Diane ao fundo. Minha mãe devia ter me colocado no viva voz. Finalmente alguém está sendo honesto sobre o meu sangue, disse Diane, em um tom triunfante, como se tivesse vencido uma discussão que eu nem sabia que existia. Minha filha merece tudo. Ela é especial, mãe. Nós 2 sabemos disso. Algo gelado se instalou no meu peito. Ainda não era raiva, era uma clareza cortante. Eu preciso ir, mãe. A Maia precisa de ajuda com o dever. Rebeca, não seja assim. Você está sendo egoísta. Pense na família, pelo menos uma vez. Desliguei. Minhas mãos tremiam. Naquela noite, depois que Maia adormeceu, sentei-me com meu marido, James, na nossa pequena sala de estar. Compramos essa casa há 4 anos, logo depois que Maia nasceu. Não era nada luxuosa, uma casa térrea de 3 quartos, num bairro tranquilo com boas escolas. James trabalhava como contador e eu era designer gráfica, trabalhando de casa. Vivíamos com conforto, mas sem sobra. Contávamos cada centavo, recortávamos cupons e guardávamos dinheiro para a faculdade da nossa filha. Eles não querem que a gente faça uma festa para Maia, contei a ele.
James levantou os olhos do notebook, com aquela expressão em que confusão e raiva disputam espaço no rosto. Como assim não querem que a gente faça uma festa? Perguntou. Expliquei a ligação, palavra por palavra. A cada frase, o semblante dele ficava mais duro. Isso é absurdo, Becca. Ela é nossa filha. Vamos fazer a festa que quisermos para ela. Eu sei. É só que, engoli em seco. Fico pensando em todas as vezes que eles já fizeram isso. Lembra quando a Maya começou a andar? A mamãe achou fofo, mas passou 20 minutos falando que a Olivia tinha andado 2 semanas antes. Quando a Maya aprendeu a ler aos 3 anos, ela disse que Olivia já estava lendo livros inteiros. O que era mentira, aliás. Diane inventou, e mamãe acreditou. James estendeu a mão e segurou a minha. Já tínhamos tido essa conversa antes, em versões diferentes. O favoritismo da minha família não era novidade, mas dessa vez parecia diferente, mais cruel, mais escancarado. O que você quer fazer? Ele perguntou. Pensei. Pensei de verdade. Quero comemorar o aniversário da nossa filha. Só nós. E depois disso, quero parar de tentar conquistar a aprovação deles. E foi exatamente o que fizemos. No aniversário da Maya, tiramos o dia de folga. James fez panquecas em formato de borboleta. Ficaram meio tortas, mas Maya adorou. Eu tinha encomendado um bolo de borboleta em uma confeitaria local rosa claro, com pequenas borboletas roxas de pasta americana. Levamos ela ao museu infantil e, depois, à sorveteria favorita dela, onde pediu 3 bolas de sorvete e acabou se lambuzando toda, rindo sem parar. Meu celular tocou 6 vezes naquele dia. Minha mãe, meu pai, Diane 2 vezes e até minha tia Linda, que provavelmente nem sabia o que estava acontecendo, mas havia sido convocada para o drama. Não atendi nenhuma das ligações. À noite, fizemos uma pequena festa no quintal. Só nós e 3 amiguinhos da pré-escola da Maya, com seus pais. Brincamos de empregue-asa na borboleta e estouramos uma pinhata em formato de borboleta que James tinha passado a madrugada anterior construindo. A risada da Maya foi o som mais bonito que já ouvi na vida. Às 8h47 da noite, minha mãe mandou uma mensagem: espero que esteja satisfeita. Você deixou a família inteira magoada. Também não respondi. 3 dias depois, foi a festa de aniversário da Olivia. O convite havia chegado semanas antes, impresso em papel grosso, com letras em relevo. A festa seria em um espaço de eventos no centro da cidade, com uma empresa profissional de entretenimento organizando as atividades. Meus pais, claramente, tinham ajudado a bancar tudo. Eu não fui. Em vez disso, James, Maya e eu fomos ao zoológico. Minha mãe me ligou 17 vezes naquele dia. Desliguei o celular. O que veio depois foi uma explosão. Minha mãe deixou mensagens de voz me chamando de egoísta, ingrata e invejosa. Diane mandou mensagens de texto, apaguei todas depois das 2 primeiras, que me acusavam de tentar arruinar o dia da filha dela e de ser uma irmã tóxica. Meu pai mandou um e-mail, muito desapontado com o seu comportamento. Esperava mais de você. A verdade é que eu não me senti culpada. Pela primeira vez na vida, eu me senti livre. Parei de atender às ligações deles. Parei de ir aos jantares de família. Quando apareciam de surpresa na minha casa, eu simplesmente não abria a porta. James era minha fortaleza, meu apoio, meu parceiro nessa decisão. Maya perguntou algumas vezes sobre os avós, mas tinha 4 anos, logo esqueceu. Os meses seguintes foram estranhos. Silenciosos. Mergulhei no trabalho. James conseguiu uma promoção. Começamos a economizar com mais disciplina. Eu sempre tinha sido cuidadosa com dinheiro, mas agora me tornei obcecada em construir algo melhor para Maya, algo que não dependesse da aprovação ou do reconhecimento dos meus pais. Passei a acordar às 5 da manhã para trabalhar antes de levar Maya à pré-escola. Meu portfólio de design cresceu rapidamente. Aceitei projetos que antes teria medo de tentar, redesigns de logotipos de empresas consolidadas, reformulações completas de sites, pacotes de identidade visual que exigiam semanas de trabalho intenso. Cada rejeição da minha família alimentava algo produtivo em mim. Cada ligação ignorada virava mais 1 hora na mesa de trabalho,
mais uma proposta enviada, mais uma habilidade aprendida em cursos online que comecei a fazer. Depois que Maya dormia, James percebia a mudança em mim. Uma noite, cerca de 4 meses após o episódio do aniversário, ele me encontrou ainda acordada à meia-noite, trabalhando em uma apresentação para um cliente potencial. Becca, você precisa dormir. Eu preciso terminar isso primeiro. A reunião é amanhã às 9. Ele se sentou ao meu lado, na mesa da cozinha, observando o design que eu finalizava na tela do notebook. Isso está incrível. Você sabe disso, né? Está bom. Mas poderia estar melhor. Não é isso que eu quis dizer. Ele fechou meu laptop com cuidado, me obrigando a encará-lo. Você é incrível. Sempre foi. E sabe que não precisa provar isso para ninguém, certo? Mas eu precisava provar. Talvez não mais para eles, mas para mim mesma. Eu precisava saber que era capaz de construir algo sólido sem ajuda, sem aprovação, sem a presença deles na minha vida. Cada projeto bem-sucedido era uma prova de que eu nunca precisei deles, afinal. O ponto de virada veio em fevereiro, 5 meses depois do aniversário da Maya. Eu havia enviado uma proposta para uma startup de tecnologia chamada Vision Sync. Eles estavam desenvolvendo um software de gerenciamento de projetos e precisavam de uma identidade visual completa, do zero. Eu não achava que fosse conseguir. Eles estavam conversando com agências 3 vezes maiores que a minha. Mas a ligação chegou numa tarde de sexta-feira. A CEO, uma mulher chamada Jennifer Martinez, me disse que havia escolhido minha proposta porque era a única que realmente parecia compreender a missão da empresa. Ela queria se encontrar pessoalmente para discutir prazos e orçamento. A reunião aconteceu na segunda-feira seguinte. O escritório de Jennifer ficava em um galpão reformado no centro da cidade, paredes de tijolos aparentes, móveis modernos, um ambiente inspirador. Ela devia ter uns 40 anos, usava jeans e um blazer, e exalava aquele tipo de confiança que eu sempre admirei. Vou ser sincera com você, Rebecca, ela disse, depois de passarmos pelo bate-papo inicial e pela análise do meu portfólio. Trabalhar conosco é um risco. Somos uma startup. Podemos fracassar espetacularmente. Mas, se não fracassarmos, vamos crescer muito. E eu quero que a designer que ajudar a construir nossa marca cresça junto conosco. O que exatamente você está oferecendo? Perguntei. Um contrato de 6 meses para o rebranding inicial. Pagamento competitivo, provavelmente mais do que você costuma cobrar. E, se tudo correr bem, quero mantê-la conosco a longo prazo. Trabalho contínuo à medida que expandirmos. Prioridade total em todas as nossas demandas de design. O valor que ela mencionou fez meu estômago dar um salto. Era mais do que eu havia ganhado em todo o ano anterior somado. James e eu olhamos um para o outro por cima do contrato, e algo não dito passou entre nós, uma mistura de surpresa, esperança e medo. Mas havia também outra coisa, uma preocupação que eu precisava expressar. Jennifer, preciso ser honesta sobre uma coisa, falei. Tenho uma filha de 4 anos. Trabalho em casa para poder estar presente para ela. Não posso trabalhar todas as noites nem nos fins de semana com frequência. Preciso de flexibilidade. Preparei-me para o olhar decepcionado, para o recuo da oferta. Mas, em vez disso, Jennifer sorriu. Rebecca, eu tenho gêmeos de 7 anos. Acha que não entendo? Não estou te contratando para trabalhar 100 horas por semana. Estou te contratando porque você é talentosa e profissional. Você entrega trabalhos de qualidade no prazo. Como você organiza seu tempo é problema seu. Desde que os prazos sejam cumpridos e o trabalho seja excelente, não me importa se você está criando à meia-noite de pijama ou às 3 da tarde. Levei o contrato para casa naquela noite e o espalhei sobre a mesa da cozinha. James leu cada página com atenção. Ele era contador, afinal, e entendia de contratos melhor do que eu. Isso é legítimo, disse-ele por fim. É realmente, realmente bom, Becca. É muito trabalho, mas você dá conta. Você já tem dado conta de tudo. Assinamos o contrato juntos, a mão dele sobre a minha segurando a caneta. Não parecia apenas uma decisão profissional. Parecia a escolha de um novo caminho. O projeto da Vision Sync consumiu os 6 meses seguintes.
trabalhei mais do que jamais havia trabalhado, mas foi diferente dessa vez. Não era desespero, nem necessidade de provar algo. Era paixão. Eu amava aquele trabalho. Amava ver meus designs ganhando vida. Amava o processo colaborativo com a equipe de Jennifer. Amava o jeito como valorizavam minha opinião e minha experiência. Maya se adaptou lindamente. Criamos uma rotina que funcionava para todos nós. As manhãs eram dedicadas a ela. As tardes, ao meu trabalho, enquanto ela estava na pré-escola. As noites, a nossa família. E as madrugadas, quando a inspiração batia, eram só minhas. James passou a assumir mais responsabilidades em casa, sem reclamar. Éramos uma equipe de verdade, de um jeito que nunca havíamos sido antes. O dinheiro começou a entrar de forma constante. Nossa conta poupança cresceu. Pagamos completamente o meu empréstimo estudantil. Passamos a olhar nosso orçamento de outra forma, não mais em termos do que não podíamos pagar, mas do que poderíamos começar a planejar. Jennifer cumpriu sua palavra. Quando o contrato inicial terminou, ela imediatamente me ofereceu a vaga fixa como prestadora contínua. A Vision 5 havia conseguido um grande financiamento e estava se expandindo rapidamente. Eles precisavam de consistência na marca, novos produtos, materiais de marketing, atualizações no site. O valor do contrato mensal era suficiente para que eu pudesse escolher melhor quais outros clientes aceitar. Você tem sido essencial para o nosso sucesso, Jennifer me disse durante a reunião de renovação. Digo isso de verdade. Os investidores mencionaram especificamente nossa aparência profissional e identidade visual coesa. Isso é tudo mérito seu. Eu nunca tinha ouvido alguém em posição de autoridade reconhecer meu trabalho de forma tão direta. Sem ressalvas, sem comparações, sem amás. Apenas reconhecimento. A gente poderia ampliar a casa, disse James, em voz baixa. Fazer aquele segundo andar que sempre falamos. Ou poderíamos nos mudar, respondi. Comprar algo maior, com escolas melhores e mais espaço para Maya. Passamos 3 meses procurando. E finalmente encontramos, no início da primavera, uma linda casa colonial de 4 quartos, no melhor distrito escolar do condado. Um quintal enorme, com carvalhos antigos e uma cozinha reformada, com bancadas de mármore, e espaço suficiente para eu finalmente ter um escritório de verdade, em vez de trabalhar na mesa da cozinha. A hipoteca era alta, mas administrável. A promoção de James veio com um bom aumento. Minha lista de clientes crescia de forma constante, e o contrato com a Vision 5 garantia uma renda mensal estável. Estávamos construindo algo sólido. Nos mudamos em junho. No outono, Maya começou o jardim de infância em uma das 5 melhores escolas do estado. Seu aniversário, no início de setembro, fez com que ela entrasse por pouco na faixa etária certa e suas habilidades avançadas de leitura tornaram a transição perfeita. Ela fez amigos rapidamente. Entrou para o futebol, depois para as aulas de natação e, aos sábados, para uma oficina de arte infantil. A adaptação à nova casa foi mais tranquila do que eu esperava. Maya amava ter um quarto maior só para ela. Adorava o quintal com seus carvalhos enormes, perfeitos para escalar. E amava poder ir a pé até a casa da nova amiga, Emma, que morava a apenas 3 portas de distância. James transformou um dos quartos extras em um verdadeiro escritório para mim, com prateleiras embutidas e uma mesa grande posicionada para pegar a luz da manhã. Mas a verdadeira diferença estava na escola. A Riverside Elementary era tudo o que eu esperava e mais. Os professores eram engajados e criativos, as turmas pequenas, e havia uma professora de arte em tempo integral, além de um programa de música e até um clube de jardinagem que cuidava de canteiros elevados atrás do ginásio. 6 semanas após o início das aulas, a professora do jardim de infância da Maya, a senhora Patterson, me chamou para uma reunião. Fui apreensiva, imaginando que poderia estar errado tão cedo. Senhora Shen, eu queria conversar sobre o nível de leitura da Maya, ela disse, abrindo uma pasta cheia de avaliações. Meu coração afundou. Será que ela estava atrasada? Atrasada? Não, de jeito nenhum, respondeu a professora com um sorriso. Ela lê no nível de uma aluna do 3º ano. Dou aula há 18 anos e raramente vi uma criança do jardim com esse tipo de compreensão. Ela participou de algum programa acelerado?
Expliquei que lia para Maya desde que ela nasceu, que ela simplesmente começou a ler por conta própria por volta dos 3 anos, e que íamos à biblioteca toda semana para deixá-la escolher os livros que mais chamavam sua atenção. Seja lá o que você está fazendo, continue. Vou recomendar que ela seja avaliada para o programa de alunos superdotados. Acho que ela vai se sair muito bem com desafios extras. Saí daquela reunião com o coração cheio de orgulho e um sentimento feroz de proteção. Era isso que Maya merecia, um lugar onde suas habilidades fossem reconhecidas e cultivadas, onde ela não fosse diminuída nem ignorada. Pensei em como minha mãe reagira quando Mia começar a ler cedo, como ela imediatamente desviar o assunto para falar das supostas habilidades avançadas de leitura de Olivia, fazendo o feito genuíno de Mia parecer pequeno. Maya floresceu em todos os sentidos, não apenas no acadêmico. Marcou 3 gols em sua primeira temporada de futebol não porque a pressionamos, mas porque ela simplesmente adorava correr e fazer parte de um time. Na natação, parecia ter nascido para aquilo, destemida, aprendia rápido, mergulhava com confiança. Nas aulas de arte, criava peças selvagens e cheias de imaginação, que a instrutora descrevia como emocionalmente expressivas. Ela não tem medo de errar, me disse a professora de arte. Ela simplesmente cria. Isso é raro nas crianças. Normalmente, nessa idade, elas já ficam autoconscientes, preocupadas em fazer tudo certo. Maya só explora. Eu sabia o motivo dessa liberdade. Maya se sentia livre para explorar e errar porque não estava tentando agradar ninguém. Não precisava competir por atenção nem por aprovação. Ela apenas era uma criança e isso bastava. A promoção de James trouxe não apenas mais dinheiro, mas também um equilíbrio muito melhor entre trabalho e vida pessoal. Seu novo cargo tinha menos períodos de loucura e mais flexibilidade. Ele começou a treinar o time de futebol de Maya, algo que sempre quis fazer, mas nunca teve tempo. Eu adorava observá-los durante os treinos, James pacientemente ensinando as crianças a passar e driblar, enquanto o rosto de Maya se iluminava de orgulho por ter o pai como treinador. Começamos a receber pessoas em nossa nova casa. Festas de aniversário para os amigos de escola de Maya, com decorações temáticas elaboradas e brincadeiras que eu me divertia organizando. Um churrasco de 4 de julho em que metade da vizinhança apareceu. Uma festa de Halloween em que exagerei na decoração assustadora, com um pequeno percurso mal-assombrado na garagem. Durante essa festa, uma das mães, Linda, me chamou de lado. Você é muito boa nisso, disse, apontando para as decorações, as atividades organizadas e as crianças se divertindo como nunca. Você devia fazer isso profissionalmente. Eu ri, achando graça, mas o comentário ficou ecoando na minha cabeça. Eu era boa naquilo. Boa em criar experiências, em transformar visões em realidade, em fazer as pessoas se sentirem bem-vindas e valorizadas. Era o mesmo conjunto de habilidades que eu usava no design, apenas aplicado de um jeito diferente. Perto do Dia de Ação de Graças, aceitei um projeto freelance para criar convites e pacotes de eventos para uma empresa local de organização de festas. Era algo bem diferente do meu trabalho habitual de branding corporativo, mas eu adorei. A dona, Patrícia, ficou tão impressionada que me pediu para fazer todos os trabalhos de design dela dali em diante. Você entende o que eu tento criar? Ela me disse. Não é só sobre gráficos bonitos. É sobre fazer as pessoas sentirem algo. Isso é raro. Minha base de clientes estava crescendo além do que eu jamais imaginara. O contrato fixo com a Vision Sync me dava estabilidade, mas esses projetos adicionais traziam variedade e novas oportunidades criativas. Eu estava ganhando mais dinheiro do que jamais pensei ser possível. Trabalhando de casa, James e eu começamos a conversar sobre coisas que antes pareciam sonhos distantes: uma viagem para o Havaí, talvez comprar uma cabana nas montanhas, ou garantir a faculdade de Maya integralmente, para que ela se formasse sem dívidas. Mas mais do que o sucesso financeiro, eu me sentia realizada criativamente de uma forma que nunca havia sentido antes. Sem o ruído constante dos julgamentos e comparações da minha família, eu havia encontrado minha própria voz, meu próprio estilo, meu próprio valor. Nossas economias cresceram mais rápido do que esperávamos. Entre o aumento da minha renda e a promoção de James, conseguíamos guardar quase 40% do que ganhávamos juntos. No final do inverno, cerca de 9 meses depois do rompimento com minha família, já tínhamos dinheiro suficiente para dar uma boa entrada em uma casa bem melhor.
Começamos a procurar seriamente, dirigindo por bairros que antes pareciam inalcançáveis. Então, cerca de 13 meses depois daquela ligação sobre o aniversário de Maia, minha prima Melissa entrou em contato. Éramos muito próximas quando crianças, mas havíamos nos afastado na vida adulta. Ela sempre foi neutra nas intrigas familiares, casada com um cara de Seattle, e só vinha visitar 1 ou 2 vezes por ano. Oi, Becca, vou estar na cidade na próxima semana. Quer tomar um café? Quase disse não. Mas Melissa nunca tinha se envolvido no drama e, na verdade, ela havia mandado um cartão de aniversário para Maia no ano anterior, mesmo depois de todos os outros terem me virado as costas. Nos encontramos em um Starbucks a meio caminho entre nossas casas. Quando me viu, Melissa me abraçou forte, depois me segurou pelos ombros e me olhou por um instante. Caramba, menina, você está ótima. Sério, ótima. Eu ri. Tô só de jeans e suéter. Ela balançou a cabeça. Não, é que você parece feliz. Mais leve? Não sei. Tem algo diferente. Pegamos nossos cafés e nos acomodamos em uma mesa no canto. Melissa me contou sobre a vida dela. Os filhos já tinham 9 e 11 anos. O marido havia começado o próprio negócio de consultoria. Eles estavam pensando em se mudar de volta para o leste. Ultimamente, ela vinha visitando a família com mais frequência, explicou, tentando ajudar os pais que estavam envelhecendo. Então ficou em silêncio por um tempo, mexendo o latte distraidamente. Então, eu soube do que aconteceu no aniversário da Maia no ano passado. Meu corpo ficou tenso. O que você ouviu? A versão da sua mãe, que diz que você se recusou a ir à festa da Olivia por birra e que, desde então, está punindo a família inteira. Ela levantou a mão antes que eu pudesse responder. Também ouvi a versão da Diane, que era ainda mais dramática e envolvia você estar com ciúmes de uma menina de 5 anos, mas imaginei que devia haver outro lado nessa história. Contei tudo. A ligação, a exigência para eu diminuir a importância do aniversário da Maia, o comentário da Diane sobre a sangue, tudo. A expressão de Melissa foi escurecendo a cada frase. Jesus Cristo, ela murmurou quando terminei. Isso é muito pior do que eu imaginava. É, mas é o que é. Estamos melhor sem toda aquela toxicidade. A Maia está prosperando. O James e eu estamos ótimos. Não sinto falta do drama. Não te culpo, disse Melissa com cuidado, mas você devia saber que houve algumas consequências. Que tipo de consequências? Melissa se inclinou para a frente. A Olivia anda perguntando pela Maia. Aparentemente, pergunta o tempo todo onde está a prima, porque ela não vai mais aos jantares de família. Sua mãe vive inventando desculpas, mas a Olivia é esperta. Ela percebeu que tem algo errado. Senti uma pontada de culpa. Olivia era só uma criança. Nada daquilo era culpa dela. E o pior, continuou Melissa, é que no mês passado a Olivia teve um colapso na escola. Contou à professora que sente que todos esperam demais dela, que precisa ser perfeita o tempo todo. A orientadora chamou a Diane para conversar. Franzi a testa. Isso é horrível, mas o que isso tem a ver comigo? A Olivia disse à conselheira que queria ser como a Maia. Que a mãe da Maia deixe ela ser criança, se divertir. O café pareceu ficar subitamente silencioso. Como a Olivia saberia algo sobre a forma como criamos a Maia? Perguntei. Ela não a vê há mais de um ano. Ela anda acompanhando a página do time de futebol da Maia, explicou Melissa. O técnico posta fotos às vezes, certo? E, aparentemente, uma das colegas de escola da Olivia tem uma irmã na aula de arte da Maia. A mãe postou fotos de uma exposição, e a Olivia viu a Maia nelas feliz, toda suja de tinta, se divertindo e... Melissa fez um gesto de impotência. Ela desabou. Disse que nunca podia se sujar, que tudo precisava ser perfeito para as fotos, que a avó e o avô estavam sempre observando e julgando. Fiquei em silêncio, tentando processar aquilo. Olivia tinha só 5 anos. Apenas alguns dias mais velha que a Maia. 5. E o que aconteceu depois? Perguntei. A Diane surtou, respondeu Melissa. Culpa você, de alguma forma, por colocar ideias na cabeça da Olivia, mesmo sem falar com ela há um ano.
Mas sua mãe? Melissa fez uma pausa. Sua mãe ficou calada. Eu estava na casa dela quando a Diane estava reclamando, e ela só ficou ali, olhando para uma foto emoldurada da Olivia no aniversário do ano passado. Aquela em que ela está usando aquele vestido de princesa ridículo, que provavelmente custou mais do que a minha prestação do carro. E ela está sorrindo, disse Melissa, mas os olhos parecem exaustos. Minha mãe sempre fora ótima em negar a realidade. Mas também sabia observar quando queria. Tem mais, continuou Melissa. Seus pais passaram de carro na frente da sua casa nova. Senti o sangue gelar. Como eles descobriram onde a gente mora? Registros de impostos são públicos. Sua mãe contratou alguém para descobrir. Ela não me contou diretamente, mas eu a ouvi conversando com a tia Linda sobre isso. Melissa fez uma pausa, escolhendo as palavras. Ela disse que não tinha percebido o quanto você estava bem, que a casa era linda, que ficava no distrito de Riverside. Riverside era o bairro mais caro do condado. As escolas eram lendárias. Os valores dos imóveis subiam havia mais de uma década. Ela contou que seu pai ficou ali, parado, olhando para sua casa e para o seu quintal, sem dizer uma palavra por uns 10 minutos, continuou Melissa. Depois entrou no carro e mandou ela dirigir de volta para casa. Fiquei sem saber o que responder. Parte de mim sentiu uma pontada de satisfação, mas uma parte maior só sentiu tristeza. A Diane também sabe, disse Melissa. E está surtando. Vive dizendo para quem quiser ouvir que você deve ter dado sorte, que não é justo, que a filha dela merece mais. Mais do que o quê? Perguntei. Ela já tem tudo. As festas, o playground, toda a atenção do mundo. Sim, respondeu Melissa. Mas você tem paz. Tem felicidade. E uma filha que não está tendo crises de ansiedade aos 6 anos. Ela estendeu a mão por cima da mesa e apertou a minha. Você fez a coisa certa, Becca. Ao se afastar. Eu sei que nem sempre parece bom, mas foi o certo. Conversamos por mais 1 hora, depois sobre assuntos mais leves. Quando nos despedimos, Melissa me abraçou forte e sussurrou. Eles vão te procurar, mais cedo ou mais tarde. Esteja preparada. Ela estava certa. 2 semanas depois, minha mãe ligou de um número que eu não reconhecia. Quase não atendi, mas algo me fez atender. Rebeca, a voz dela soou hesitante. Filha, acho que a gente precisa conversar. Acho que não precisamos. Por favor. Me dá só 10 minutos. Se depois disso você ainda não quiser falar comigo, eu não insisto. Eu devia ter dito não, mas a curiosidade falou mais alto. 10 minutos. Começando agora. Eu vi sua casa, ela disse. Eu sei que não devia ter procurado, mas procurei. E vi. É linda, Rebeca. De verdade. Fiquei em silêncio. Seu pai e eu temos conversado sobre o ano passado, sobre como lidamos com o aniversário da Maia. E a Diane, ela hesitou. A Diane tem passado por dificuldades. A Olivia também. Nada parece certo mais. Sinto muito em ouvir isso. Não seja fria, Rebeca. Por favor. Você me mandou não comemorar o aniversário da minha filha. Minha filha, mãe. Você disse que a sua neta porque, aparentemente, a Maia não conta não merecia o destaque. A Diane disse que o sangue dela merecia mais. O que exatamente você esperava que eu fizesse com isso? Eu sei. Eu sei. A gente errou. Seu pai sabe também. Nós só, ela suspirou. Nos deixamos levar por tudo. A Diane foi tão insistente, e a Olivia estava ali, e a Maia era... A Maia era o quê? Menos importante? Menos digna de amor? Não foi isso que eu quis dizer. Então o que você quis dizer? Silêncio. Mamãe, seu tempo está quase acabando. Eu quero ver a Maia. Quero consertar as coisas. Perdemos 1 ano da vida dela, Rebeca, 1 ano inteiro. Ela mudou muito, respondi. Agora já sabe ler. Livros de capítulos de verdade, não só com figuras.
Fez 3 gols no torneio de futebol do mês passado, ganhou o 2º lugar na exposição de arte da escola, aprendeu a nadar, perdeu o primeiro dente. Tem amigos que vêm brincar em casa e ri o tempo todo. Está feliz, mãe? Feliz mesmo? Perguntou ela, com a voz trêmula. Feliz de verdade, mesmo estando longe da família? Feliz porque a mantive longe de pessoas que acham que ela vale menos do que a prima, respondi. Isso não é justo. Sabe o que não é justo? Rebati. Ter 5 anos e ver a própria avó bajular outra criança enquanto mal te nota. A Maia perguntava por que a vovó gostava mais da Olivia. Ela tinha 3 anos e já sentia isso. Minha mãe começou a chorar. Eu não percebi, juro que não percebi que estávamos fazendo isso. Como pôde não perceber? Como não viu? Perguntei, sentindo a raiva e a tristeza se misturarem. Porque a Diane sempre foi tão barulhenta, tão exigente. Era mais fácil ceder do que discutir. E eu? Perguntei. Ela hesitou. Você sempre foi tão independente, tão capaz, achamos que não precisava de nós como a Diane precisava. Então simplesmente me descartaram. E descartaram a Maia junto? Não, nós apenas te subestimamos. E eu sinto muito. Sinto muito mesmo, Rebeca. Olhei pela janela da cozinha. Maia brincava no quintal, e James a empurrava no balanço que instalamos no mês passado. Ela gargalhava, o cabelo voando ao vento. Agradeço o pedido de desculpas, mãe disse, com calma, mas não sei se isso muda alguma coisa. Podemos pelo menos tentar? Por favor, deixe-nos ver a Maia. Deixe-nos ser a voz dela. Eu preciso pensar. E conversar com o James. Não é só minha decisão. Está bem. É justo. Obrigada por me ouvir. Mãe, mais uma coisa acrescentei. Se formos tentar de novo, vai ser nos meus termos. Tratamento igual ou nenhum. A Maia não vai ficar em segundo plano. Não vai ser o prêmio de consolação. Ela recebe exatamente o que a Olivia recebe ou vocês não terão nenhuma das duas. Eu entendo. Não tenho certeza de que entende, mas vai aprender. James e eu conversamos por dias. Falamos com a Maia de um jeito que ela pudesse entender, perguntamos se queria ver os avós novamente. Ela ficou neutra. Mal se lembrava deles. Eles vão ser legais comigo? Perguntou. Eu vou garantir que sim, prometi. Marcamos um almoço de teste, lugar público, 1 hora, sem expectativas além da civilidade básica. Meus pais chegaram 15 minutos antes, visivelmente nervosos. Meu pai parecia mais velho. As mãos da minha mãe tremiam quando ela se abaixou para abraçar a neta. Oi, meu amor. Como você cresceu? Maia me olhou pedindo permissão antes de abraçar a avó de volta, de forma educada. O almoço foi estranho, mas não desastroso. Meus pais perguntaram a Maia sobre a escola, o futebol, suas matérias favoritas. Ouviram mais do que falaram, o que já era uma novidade. Meu pai mostrou fotos no celular de uma casinha de passarinhos que estava construindo e perguntou se ela gostaria de ajudá-lo a pintá-la algum dia. Diane e Olivia não estavam lá. Eu havia deixado claro que elas deveriam ficar afastadas até que meus pais provassem que entendiam o que eu esperava deles. Como a Diane está lidando com tudo isso? Perguntei perto do fim da refeição. O rosto da minha mãe se contraiu. Nada bem. Está com raiva. Acha que estamos traindo ela. E estão. Não. Estamos tentando consertar o que quebramos. É diferente. Nos meses seguintes, fomos reconstruindo, aos poucos, algo que lembrava uma relação de verdade. Meus pais começaram a ir aos jogos de futebol da Maia. Lembraram do aniversário dela com um presente simples, mas atencioso, e um cartão. Não mencionavam Olivia a menos que eu tocasse no assunto. Mas Diane era outra história. Ela parou completamente de falar com nossos pais assim que soube que estavam vendo a Maia de novo. Acusou-os de escolherem favoritos, ironia que pareceu passar despercebida por ela. Cerca de 3 meses depois desse novo arranjo, Diane apareceu na minha casa sem avisar.
Quando abri a porta, ela estava parada na varanda, menor do que eu lembrava, com os olhos vermelhos. Bela casa, disse num tom frio. O que você quer, Diane? Posso entrar? Tudo em mim gritava não, mas havia algo em seu rosto que me fez hesitar. 10 minutos, respondi. Sentamos na sala de estar, aquele cômodo caro e bonito da minha casa cara e bonita. Diane olhou ao redor, os armários sob medida, o piso de madeira, as fotos de família nas paredes, e algo em seu rosto se desfez. Você conseguiu tudo, murmurou. Conseguiu o que o James e eu trabalhamos para ter. Não. Você conseguiu a vida que a mamãe e o papai sempre quiseram. A casa boa no bairro certo, a carreira de sucesso, a filha perfeita e feliz que não tem crises de ansiedade tentando provar que é boa o suficiente. Fiquei em silêncio por um instante. É disso que se trata? As crises de pânico da Olivia? Ela está em terapia agora, 2 vezes por semana. A terapeuta diz que ela tem ansiedade de desempenho, que sente que precisa ser perfeita o tempo todo para continuar sendo a favorita. Diane riu, amarga. Fui eu quem fiz isso com ela. Fui eu que a pressionei a ser a melhor, a ser o centro das atenções, a ser tudo que eu não fui. E agora ela tem 5 anos e tem medo de decepcionar as pessoas. Sinto muito que ela esteja passando por isso. Sente mesmo? Ou está feliz por o karma ter nos alcançado? Talvez as duas coisas. Não vou mentir e dizer que não me sinto um pouco vingada. Mas também não quero que a Olivia sofra. Ela é só uma criança. Nunca pediu por nada disso. Diane enxugou os olhos. Eu tive inveja de você a vida inteira. Você sempre foi a inteligente, a responsável, a que tinha tudo sob controle. E eu achava que, se eu fizesse a Olivia especial o bastante, se eu conseguisse fazer mamãe e papai enxergarem nela a filha perfeita, talvez eu finalmente fosse boa o suficiente também. Isso é muito distorcido, Diane. Eu sei. Acredite, eu sei. Minha terapeuta, sim, eu faço terapia agora, já deixou isso bem claro. Ela me olhou nos olhos pela primeira vez. Eu preciso te pedir desculpas por tudo. Pelo que disse sobre o meu sangue. Por ter apoiado a mamãe quando ela mandou você não comemorar o aniversário da Maia. Por ter transformado tudo em uma competição quando nunca deveria ter sido. Eu não sabia o que dizer. Desculpa, você aparecia pouco. Tudo bem, soava como mentira. Eu aceito suas desculpas, respondi por fim. Mas preciso que você entenda uma coisa, eu não quero mais competir. Não quero mais provar nada para você, nem para mamãe, nem pro papai. Eu construí essa vida para minha família, não para mostrar nada a ninguém. Eu sei, ela disse, com a voz embargada. E é isso que torna tudo pior. Você nem estava tentando, e mesmo assim venceu. Isso não é sobre vencer, Diane. Esse é o ponto. Não existem vencedores ou perdedores. Só pessoas tentando viver e ser felizes. Ela assentiu devagar. Posso te perguntar uma coisa? Você acha que existe alguma chance de a gente voltar a ser irmãs? Irmãs de verdade? Pensei com sinceridade. Não sei. Talvez. Mas vai levar tempo. Muito tempo. E você vai ter que aceitar que a Maia vem em primeiro lugar para mim. Sempre. Eu entendo. E, pelo que vale, ela parece uma criança maravilhosa. Pelas fotos que vi? Ela é, respondi. Você deveria conhecê-la algum dia, quando estiver pronta. Quando a Olivia também estiver. Diane se levantou. Obrigada por me ouvir. Eu sei que não merecia. Talvez não, disse eu. Mas talvez todo mundo mereça uma chance de fazer melhor. Depois que ela foi embora, encontrei o James na cozinha. Ele me envolveu com os braços por trás e apoiou o queixo no meu ombro. Como você está se sentindo? Perguntou. Sinceramente, eu não sei. Aliviada, talvez. Triste. Esperançosa. Tudo ao mesmo tempo. Ele sorriu. Isso é permitido. Maia entrou correndo na cozinha, toda suja de canetinha de um projeto de arte. Mamãe, papai, olha o que eu fiz. Ela levantou um desenho da nossa família,
bonequinhos de palito com sorrisos enormes em frente a uma casa com uma árvore e um balanço. No canto, 2 bonecos menores estavam identificados como a vovó e a vovô. Está lindo, meu amor, eu disse, puxando-a para um abraço e me sujando toda de tinta. Eu não me importei. Ao olhar aquele desenho, entendi algo essencial. Minha mãe tinha razão em uma coisa: Olivia merecia o destaque. Mas Maia também merecia. Assim como toda criança. O destaque não era um recurso limitado, algo a ser guardado ou disputado. Era uma luz que devia brilhar sobre todos, quente, generosa, incondicional. Eu construí a vida que meus pais sempre quiseram, mas não por vingança, nem para provar nada. Eu construí porque minha filha merecia crescer sabendo que ela já era suficiente exatamente como era. Sem comparações, sem precisar disputar atenção, sem precisar se esforçar para ser amada. Apenas suficiente. E essa foi a verdadeira vitória. Não a casa, nem o bairro, nem a carreira de sucesso. Mas a certeza silenciosa de que minha filha nunca precisaria se perguntar se merecia a própria festa de aniversário. Ela sempre saberia que merecia.